Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui então como que a gente faz para criar um questionário com questões de múltipla escolha e que o questionário é autocorrigível. A gente só vai pegar a quantidade de acertos que os alunos tiveram, tá? Para isso, eu recomendo que vocês tenham num arquivinho separado, aqui eu digitei no bloco de notas, um arquivinho separado com as questões e as alternativas, tá? Não tem limite de alternativa. Aqui eu coloquei uma questão com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Aqui tem uma questão com 2 alternativas, com verdadeiro ou falso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o primeiro A de Física do ensino médio. Cliquei. Lá em geral, venho aqui em tarefas, igual a gente fez para criar a atividade de envio de arquivos, né? Lembrando que o Teams, o aplicativo, vai estar conectado com a internet, tá? Clico em criar questionário. Assim que eu clico em criar questionário, o que vai aparecer aqui? Todos os formulários que eu já tenho prontos. Então, como eu já tenho alguns formulários prontos que eu utilizei antes, eles vão aparecer aqui para mim. Caso eu queira utilizar algum que já tem pronto, só clicar em cima dele. Cliquei, avançar. Já aparece aqui para mim, para eu pegar e indicar quais são as instruções, qual é o título do questionário, instruções. Aí eu clico em atribuir. Vou clicar no descartar, porque não é isso que eu quero. Eu quero criar um do zero. Cliquei em criar, questionário, novo formulário. Assim que eu clico em novo formulário, ele vai abrir o meu navegador. E no navegador, ele vai abrir o Forms da Microsoft. Aqui, ele vai abrir todos os formulários que eu já criei, tá? Aqui em meus formulários, eu posso vir em criar novo formulário ou novo questionário. A opção novo formulário, ele vai coletar as respostas que os alunos me derem e depois eu posso exportar uma planilha de Excel. Eu posso utilizar se eu quiser fazer uma pesquisa com os alunos. Mas o que a gente vai utilizar aqui é o novo questionário. Clique em novo questionário, vai abrir essa tela aqui para mim. Então, aqui eu tenho primeiro o nome do questionário, título, não é? Então, aqui eu vou colocar o título do meu questionário. Conceitos iniciais de física. Aqui insira uma descrição, eu posso colocar alguma observação para o aluno. Assinale a alternativa correta. Para eu começar a criar as questões, eu venho aqui adicionar novo e vejo o tipo de questão que eu quero colocar. Opção, né, de múltipla escolha, texto, onde o aluno vai digitar um texto, classificação, data. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele vai me permitir carregar arquivos e por aí vai. Se eu clicar aqui em opção, ele vai me colocar aqui a pergunta 1. Venho ali no meu rascunho, seleciono o título da questão, Ctrl C, volto lá no Forms, Ctrl V. Se eu clicar nesse botãozinho inserir mídia, ele vai me permitir inserir uma imagem, né, que eu posso puxar do meu OneDrive, que eu posso carregar do meu computador, tá certo? Ou até um vídeo, né? Vamos supor que eu queira fazer uma questão baseada num vídeo do YouTube. Então eu jogo aqui a URL, clico em adicionar e ele vai jogar para mim. Eu não vou utilizar esses recursos por enquanto não, tá? Vou colocar apenas as questões normalmente. Então, opção 1 vai ser a minha primeira alternativa, que por sinal é a alternativa correta. Na hora que eu montei o questionário, eu botei um indicadorzinho aqui de qual é a alternativa correta. Cliquei nele. Aqui, se eu clicar, eu tenho o lixinho para a opção excluir. Eu tenho como colocar uma mensagem para o aluno que assinalou essa alternativa. E se eu clicar nesse listinho aqui, essa alternativa vai ser considerada como a resposta correta. Venho aqui, seleciono a outra alternativa, vou lá no Forms, colei.
Nossa, eu preciso de mais alternativas. Eu posso clicar em adicionar opção, venho aqui, seleciono a outra alternativa, colei. Se eu apertar Enter no teclado, ele também cria um novo campinho para eu digitar a alternativa. Então venho lá, Ctrl C, Ctrl V, apertei Enter, vou lá, Ctrl C, Ctrl V, apertei Enter e selecionei a última alternativa da minha questão, Ctrl V. Aqui embaixo, eu vou definir quantos pontos essa questão vai valer, tá? Ao contrário do questionário, né, da atividade de envio de tarefa, que você pode definir para você atribuir B, MB, I ou R para a questão, né? O que vai acontecer? Aqui você vai ter atribuição de pontos. E aí você vai colocar o critério de avaliação. Eu, por exemplo, vou colocar que cada questão vale um ponto. Eu separei para esse tema 8 questões. Então, acertou 8 ou 7 vai ser o MB, 6 ou 5 vai ser o R, 8 ou 7 MB, 6 ou 5 B, 4 ou 3 o R, menos do que isso I. Aí na hora que você criar o seu questionário, você pode colocar a descrição indicando os critérios de avaliação para os alunos. Então vou fazer essa questão valer 1 ponto. E aqui, clicando na opção obrigatória, quer dizer que o aluno obrigatoriamente vai ter que responder essa questão. Ele não vai poder deixar em branco. Tudo bem? Quero criar minha próxima questão. Clico aqui em adicionar novo. Escolho o tipo de questão que eu quero. Vou pegar aqui questão opção. Vou lá no meu rascunho. Igualzinho foi feito agora há pouco. Seleciono. Ctrl V. Seleciono a alternativa. Ctrl C. Vou lá opção. Ctrl V. Dou Enter e vou para o próximo. Ctrl C. Ctrl V. Preciso de mais uma opção de alternativa. Aperto Enter e ele cria aqui para mim. Selecionei a alternativa. Vi que no meu caso eu coloquei o asterisquinho ali para indicar que é a resposta certa. Então eu clico no vistinho. Dou Enter de novo. Última alternativa dessa questão. Vou lá. Ctrl V. Indico como questão obrigatória, certo? E vou indo assim. Para cada questão, eu venho aqui em adicionar novo. Se eu clicar na aba respostas, eu vou ver todas as respostas que eu recebi. Como ainda não disponibilizei esse formulário, para mim aqui não há respostas ainda. Se eu clicar aqui em cima em visualização, eu vejo como que o aluno vai tomar contato com esse questionário. Então, o questionário coloca um asterisquinho, dizendo que todas as questões com esse asterisquinho na frente são obrigatórias. Venho aqui, reparo que essa é obrigatória, ele está me colocando quantos pontos vai ser. Se o aluno for visualizar em computador, ele vai ter essa noção aqui. Se ele tiver no celular, eu clico aqui e eu tenho uma noção de como esse questionário vai ficar no celular, caso o aluno resolva fazer no celular esse questionário. Vou clicar em voltar para ir para o modo de edição, certo? Lá em perguntas, vou fazendo isso novamente. Se eu clicar aqui em tema, eu posso alterar o esquema de coloração do meu questionário, a parte mais visual dele. Se eu clicar agora no botãozinho questionar, compartilhar, eu mantenho aqui, somente pessoas na minha organização podem responder. Por quê? Como a gente está vinculando isso ao e-mail institucional dos alunos, só os alunos vão poder responder. Se eu marcar essa opção, qualquer pessoa com o link pode responder, qualquer um que por algum motivo consiga este link vai conseguir responder, certo? Se eu fosse enviar este link por e-mail, por WhatsApp, alguma coisa para o aluno fazer, eu copiaria essa URL aqui, certo? Outra coisa, se eu vier aqui do lado do botão compartilhar e clicar nesses 3 pontinhos, eu vou ter mais configurações para o formulário. Aqui em opção de questionário, se deixar habilitada a opção mostrar resultados automaticamente, assim que o aluno terminou de responder o questionário, ele já vai ver o que ele acertou e o que ele errou. Eu pessoalmente recomendo deixar isso aqui desabilitado,
Por quê? Um aluno pode fazer e compartilhar essas respostas com os outros, né? Nesse caso do Microsoft Forms, ele tem uma desvantagem, que é o seguinte, se eu estivesse utilizando, por exemplo, a plataforma Moodle, né, que eu acho bem melhor do que essa plataforma que a gente está utilizando, eu poderia criar um banco de questões. Então, vamos pegar o meu exemplo aqui. Lá em conceitos iniciais de física, eu poderia colocar e cadastrar nesse banco de questão sobre esse assunto 10 questões sobre esse tópico aqui e mandar o sistema sortear 5, 4, 3, 2, 8, quantas eu quisesse. O sistema ia sortear essas questões de maneira aleatória, então os questionários dos alunos seriam totalmente diferentes, né? E não teria tanto esse problema, né? Esse detalhe de aluno sair mandando resposta um para outro. Mas aqui, infelizmente, todas as questões que eu cadastrar, todos os alunos vão responder. Bom, o que mais? Aqui, quem pode preencher esse formulário a gente já viu, somente pessoas da minha organização. Registrar o nome, porque aí eu vou conseguir puxar uma planilha com o nome de quem preencheu e apenas uma resposta por pessoa, tá? Aqui, descendo, opções das respostas. Aceitar respostas. Se eu clicar em data de início, o questionário só vai abrir naquela data, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, data 4 de maio, às 7 horas da manhã. Então, esse questionário vai estar aberto a partir das 7 horas da manhã. Data de término. Esse questionário vai se encerrar. Vou dar uma semana de prazo para os alunos fazerem esse questionário, por exemplo. Então, vem aqui, dia 11 de maio, vai se encerrar às 7 horas da manhã também. Uma semana de prazo para os alunos fazerem. Se eu clicar em ordenar perguntas aleatoriamente, né, apesar das minhas 8 questões desse questionário serem respondidas por todos os alunos, ele vai dar uma embaralhada. Então, a questão 1 do aluno Joãozinho vai ser a questão 3 do aluno Pedrinho e por aí vai, certo? Descendo aqui um pouquinho. Eu posso colocar uma mensagem de agradecimento, né? Então, por exemplo, sua resposta foi enviada. Parabéns, você concluiu o questionário e por aí vai. Notificação. Eu posso colocar para enviar um recibo por e-mail para os respondentes. Então, o aluno vai receber no e-mail institucional dele um aviso de que ele respondeu aquele questionário. E se eu marcar essa opção aqui, para cada aluno que responder esse questionário, eu vou receber no meu e-mail institucional um e-mail do aluno dizendo que ele fez aquela questão, certo? Então, eu vou receber, o aluno fulano fez tal questionário, questionário tal recebeu mais uma resposta, tá certo? Para quem tem muita turma, vai acabar enchendo um pouquinho a caixa de entrada de e-mails, tudo bem? Então, voltando aqui, fiz aqui 2 questões, mas vou pôr mais questões. Tá, eu vou dar uma pausinha aqui, vou cadastrar minhas outras questões, depois eu continuo. Pessoal, um outro detalhezinho aqui. Eu coloquei aqui uma pergunta, que vai ser uma pergunta de estilo verdadeiro ou falso. Então, tá aqui a pergunta, a alternativa certa é verdadeira e tal. Aqui do lado de onde eu coloco que a questão é obrigatória, se eu clicar nesses 3 pontinhos, uma opção que já vem marcada por padrão é ordenar opções aleatoriamente. Então, se for uma questão de múltipla escolha, como é o nosso caso, o sistema vai embaralhar as alternativas. Então, a alternativa A do Joãozinho vai ser a alternativa C do Pedrinho e por aí vai. Se eu marcar essa opção menu suspenso, na hora que o aluno for visualizar a questão, vou aqui na visualização para a gente enxergar, ó. Então, questão 1, ele vai ter que clicar na resposta tudo certinho. Repara que como eu coloquei a opção das perguntas, das questões serem colocadas de maneira aleatória, aquela questão virou a questão 2 do meu formulário. E aqui, aquela questão que eu marquei para ser como menu suspenso, ao invés de eu clicar na opção correta, eu vou ter que clicar aqui nessa caixinha de combinação e marcar se a alternativa é verdadeira ou falsa, tá? É uma maneira de dar uma variada um pouquinho na maneira como os alunos vão ver essas
opções, tá bom? Pronto, terminei de cadastrar as minhas questões, eu tenho 8 questões aqui no questionário. Conforme eu vou cadastrando, automaticamente o Forms vai salvando o formulário. Se eu clicar aqui em visualização, eu vou ter uma prévia de como vai ficar o meu questionário, certo? E clicando aqui em Forms, repara que esse questionário já está aqui entre os outros questionários que eu já tinha criado, tá bom? Criei o questionário, volto lá no Teams, venho novamente no botão Criar e vou em Questionário. Assim que eu faço isso, olha, aquele formulário que eu havia criado já está aqui, tá certo? Só clicar nele e avançar. Caso eu queira ir direto no Microsoft Forms e criar o formulário e já puxar direto por aqui, não tem problema nenhum, tá? Repara, assim que eu adiciono, ele já vai colocar como título o título do meu questionário. Venho aqui em adicionar categoria, vou colocar como semana 1. Inserir instruções. Então, posso colocar uma instrução. Atenção! Responda as questões atentamente depois de estudar o conteúdo proposto pelo professor. Repara que aqui ele já vai colocar conceitos iniciais de física, né, o título do meu questionário, certo? Se eu clicar nesses 3 pontinhos e irem abrir no Teams, olha como que vai aparecer para o aluno, né? Vai aparecer aqui. Eu já tenho uma prévia de como vai ficar para o aluno esse questionário, certo? Voltando aqui para onde eu estava em geral, tarefas. Repara que essa tarefa está aqui nos rascunhos, certo? Cliquei nela. Repara que ele está me colocando aqui a quantidade de pontos possíveis. Como eu coloquei 8 questões, né? E cada questão eu coloquei valendo 1 ponto, eu tenho 8 pontos possíveis. Atribuir a, quais salas, aluno, igualzinho à maneira que nós fizemos com relação ao envio de tarefa, certo? Data de conclusão. Eu venho aqui, eu tinha falado que iria vencer dia 11 de maio, às 7 horas da manhã. Cliquei no botãozinho de editar ali, eu vou colocar para agendar, para atribuir no futuro, né? Porque apesar de a gente já estar com as equipes liberadas para os alunos irem tomando conhecimento com o ambiente, a atividade ainda não é para eles fazerem. Então, agendar para atribuir no futuro. Então, vou colocar a partir do dia 4 de maio, às 7 horas da manhã. Data de conclusão, segunda, 11 de maio, às 7 horas, igual a gente tinha visto lá. E aqui, data de fechamento, né? Se eu clicar aqui em data de fechamento, deu o prazo, o aluno não vai mais conseguir acessar. Tudo bem? Cliquei em concluída, cliquei em agendar. Essa atividade está aqui agora atribuída, agendada para os alunos fazerem. Tudo bem então, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato, que a gente puder ajudar, estamos à disposição.